que a gente está falando de criança, como é que você faz para cuidar da saúde da boca, saúde dental do seu pequeno? A Marister vai responder para a gente agora que existe uma preocupação, mas também algumas contradições, Marister. Pois é, Fernanda, a gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor Jefferson Santos, ele é dentista, especialista nesse assunto aí de saúde bucal mesmo, e veio aqui bater um papo com a gente. Boa tarde para você, Jefferson. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu quero abrir a nossa pergunta aqui com a participação do pessoal que já está mandando perguntas, já está mandando participação. Vamos ver, a Alexandra mandou assim: bom dia, minha filha ela tem 1 ano e 3 meses e gosta de escovar os dentes. Eu escovo, mas sem pasta. Algum problema nisso? Alexandra de Joinville. Vamos ver a próxima pergunta já? Eu acredito que todas são muito parecidas, né, o Paulo? Quando o bico cai no chão, eu lavo bem antes de dar para minha filha. Eu já vi mãe que faz isso de colocar a chupeta na boca e dar para o bebê. Tá aí, ó, tem gente que lava, tem gente que põe na boca, né? Vamos ver. A Glaci, olha, a chupeta da criança tem que passar água quente, pois a boca de uma pessoa adulta também contém muita bactéria. Para contaminar a criança é muito rápido. Legal, bom ponto de vista aí, Glaci. Quem mais? Boa tarde, eu sou a Tainara de Rio do Sul e eu queria saber qual o melhor jeito de limpar a chupeta do neném. A minha tia coloca na boca e depois coloca na do bebê. Tainara, isso que você está contando é muito comum, né? E é principalmente desse assunto de contaminação que a gente vai conversar com o Dr. Jefferson, porque a gente sabe que muitos pais ficam na dúvida aí, né? Como fazer? Caiu a chupeta no chão, caiu a mamadeira, o que a gente tem que fazer, Dr. Jefferson? Esse é um problema gravíssimo, né? Eu acho que é o início dos problemas, que é a contaminação cruzada, ou seja, a pessoa ela tem uma colônia bacteriana na boca, na fase adulta, e ela transfere para a criança a realizar o ato de chupar o bico, na intenção de limpá-lo, que caiu no chão, e dar para a criança. Eu acredito que muitos pais vão falar, poxa, mas a minha boca é mais limpa que o chão. Não, é o contrário. O contrário? É o contrário. Gente, olha isso. Se a gente começar a fazer dependendo do local e fazer uma colônia, fazer uma busca bacteriana daquilo ali, a gente vai ver que a boca hoje é a maior contaminação do corpo. Então, o que acontece? Você está transferindo para essa criança. Teve alguma outra pergunta que ela falou a respeito de como fazer a higiene desse bico? A higiene, A forma correta disso é a mãe colocar em água fervente durante 20 minutos esse bico. E muitas vezes coloca aquele famoso vinagre de salada, alguns pingos de vinagre. Que a gente escuta falar que vinagre mata tudo, né? Hipoclorito, que é aquela quiboa de lavar roupa, 1 gotinha, 3 gotinhas, deixa de molho, também é interessante. Também pode fazer isso, então. Porque isso são coisas caseiras, né? São coisas caseiras acessíveis, que estão ao alcance de todo mundo sem custo, né? Então, eu digo que é muito importante. Então, esse início desse processo, ele é muito importante. Teve uma outra pergunta ali a respeito do quê? Pasta de dente. Meu filho, eu acho que tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e pouquinho, ela falou que não coloca pasta, né? Não coloca pasta. Hoje, a nossa unidade de água é a Casan. Se você hoje entrar em contato com a Casan ela vai te passar a quantidade de flúor que tem hoje na sua torneira. Então, ou seja, todo mundo tem acesso ao flúor. Se eu escovar os dentes sem pasta de dente, eu vou ter flúor. Então, o que acontece? Uma criança hoje que está com a dentição decídua, com 1 ano e 3 meses, tá? O importante é fazer a higiene dela sem a pasta. Até quando eu vou usar sem a pasta? Até quando nasceu o dente permanente? Não. O importante é quando ela souber cuspir. Por quê? Aí que está o problema. Se a criança ela acha que pasta é um alimento, toda vez que vai escovar, ela vai ingerir a pasta de dente. E tem muitas que vêm com sabor ainda para dificultar isso, né? Porque daí a criança, é gostosinho, vai lá e come, engole. Exatamente. Aí o que acontece? Ela ingere aquilo ali e aí ela vai prejudicar os dentes permanentes que estão por vir a nascer. Eu conversei agora há pouco contigo que uma criança na fase da dentição decídua, que apresentar cárie dentária, ela na fase adulta vai ser um jovem com cárie. Então, é nesse período, principalmente, que tem que cuidar. Exatamente. Porque... Dessas primeiros anos de vida ali. Exatamente. Nesses primeiros anos de vida, é importante que você faça o quê? Esse controle da higiene, né? Esse controle de contaminação, né? Entre pai e filho. O filho bota a mão na minha boquinha, né? Esses pequenos detalhes. E, principalmente, uma coisa. Alimentação. Alimentação. O que acontece na questão da alimentação?
Eu sempre digo para os meus pacientes que têm filhos, por exemplo, chegou no meu consultório, tem um filho pequenininho, vai fazer uma consulta comigo, eu vou te dar uma orientação. Você não pode repetidas vezes durante o dia dar açúcar. Como assim açúcar? A bolacha. Depois Aquela balinha. a balinha, o biquinho com mel. O suquinho. O suquinho, entendeu? Ou seja, concentrar essas alimentações que têm açúcar, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Ou No seja, máximo. no almoço ou na janta. Tu entendeu? Então, assim, a dieta ela é muito importante. Por exemplo, a gente tem a famosa cárie de mamadeira. O que é a cárie de mamadeira? A cárie de mamadeira é aquela criança que o pai chega à noite e dá um leite com Nescau. E aí vai dormir com aquilo lá. E vai dormir com aquilo lá. Tá, mas ele é um bebê, ele não sei escovar os dentes. Então, se tu der um mamar para ele, dá um mamar com água depois. Pelo menos para fazer, para lavar. Uma limpeza. Ali, né? Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa que eu quero te falar em relação a isso. O peito, o leite do peito também dá cárie na criança? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Ih, agora ferrou, hein, mamãe? Então, assim, aquela mamãe que fica dando o peitinho para a criança dormir à noite, também. ela também vai Tem que desenvolver fazer a uma escovação, então, depois Tem da que amamentação. limpar, tem que limpar, sempre. Olha isso. Tá? Tem mais uma pergunta da Cris que é interessante. Boa tarde. Criança que toma muito antibiótico quando pequeno, pode estragar os dentes mais rápido? Você falou da alimentação, eles querem saber também de medicamento, né? Tu sabe que isso, a Cris, né? Cris, isso é uma coisa muito cultural. As pessoas, chega lá no consultório, doutor, tem problema nos meus dentes, usei muito antibiótico na minha infância. A infância se usa muito antibiótico. Só que o que acontece? Elas